Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para a primeira jornada do Empreender com Alma. Essa é uma semana que nós vamos olhar para os nossos sonhos, que nós vamos olhar para os nossos empreender. Bom dia, bom dia. Então, essa semana nós vamos dedicar então para olhar para os nossos projetos, olhar para aquilo que faz sentido para o nosso coração, para onde nós vamos direcionar as nossas ações a partir de então. Então, se você não está inscrito, se inscreve ali no link da minha bio para que a gente possa conversar depois, no segundo momento, para colocar a rodar esse projeto que é tão importante hoje para a tua vida e que você acaba não abrindo espaço para olhar para ele, né? Então, vamos poder reunir não só essas competências e nossas habilidades dentro da área de conhecimento, mas também dentro do olhar da constelação, dentro do olhar sistêmico e dessa mudança que a gente precisa, né, para esse novo movimento de vida e para aquilo que tu está escolhendo, para esse novo olhar para a tua vida. Então, se tu sente que esse movimento também vai fazer diferença e vai somar para alguém, por favor, compartilha essa possibilidade para que a gente possa trilhar juntas, né, esse caminho para essa semana. Então, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa começar esse primeiro movimento e falando um pouco de como vai funcionar essa semana. Então, vão ser 7 dias, muito bem-vindas. Vão ser 7 dias, então, que nós vamos falar sobre hoje, especialmente sobre as nossas crenças limitantes, de como esse mundo, né, que o mundo, então, dos negócios, da nossa vida, precisou dessa adaptação, desse mundo saindo do mundo VUCA e entrando nesse mundo BANI, precisando de novas competências para nós, dessas competências internas, né, para assumir esses nossos sonhos e os nossos projetos. Bom dia! Então, a aula de hoje, nós vamos ter, então, essas 7 aulas, e aí vou compartilhar com vocês aqui um pouco de como vai acontecer. Então, essa aula 1, hoje, a gente vai falar sobre as nossas crenças, vamos entender um pouco esse novo movimento, né, dessa nova era. A aula 2, amanhã, então, vamos falar sobre a roda da vida. Nessa aula 3, nós vamos entender o que é preciso para fazer, né? Então, essa semana eu quero convidar vocês a descobrir esse seu propósito, como trilhar essa vida com um pouco mais de sentido, com aquilo que faz sentido para o teu coração, como que tu faz para rodar esse projeto. Porque, por vezes, nós ficamos só no campo dos pensamentos e das emoções e a gente não consegue colocar da vida, né, para aquilo que é importante para nós. Então, todos os projetos são muito importantes, desde a criação de um pequeno negócio até mesmo um outro projeto que tu queira, um sonho, uma viagem, uma formação, enfim, os sonhos são inúmeros, né, que vocês possam me contar quais são os seus sonhos depois lá, para que eu possa ajudar vocês a colocá-los em prática, fazer rodar esse sonho, fazer acontecer. Então, sejam muito bem-vindas quem está entrando aqui. Na aula 4, então, a gente já vai poder falar um pouco sobre manifestar, o que é manifestar, né? Que não somente está conectado com o nosso coração, aquilo que o nosso coração deseja. Então, como que é isso, né? O manifestar aquilo que tu deseja e para onde que tu está seguindo. E aí, na aula 4, nós entramos, então, no manifeste o quê? O que eu quero manifestar? Como acontece isso, né? De que forma que eu coloco esse sonho em prática? E aí, nós vamos seguindo para a aula, já na aula 5, 6 e 7. Então, para vocês entenderem, são todos os dias, né? Esses 7 dias, todos os dias ao meio-dia. Vai ficar gravado, Lu, sim. Lá o link vai estar dentro do grupo, então para você participar do nosso grupo, por favor, entra lá no link da bio, se inscreva, que você vai ser direcionado lá para dentro do grupo e lá vai ser disponibilizado o link depois da aula para você assistir, enfim, ao longo dessa semana. Então, quem estiver no grupo vai ter acesso à gravação, aos materiais que eu vou disponibilizar lá. Todos os outros exercícios vão estar todos dentro do grupo.
Então, vocês podem acessar todo esse material. E aí, a aula 6, nós já vamos o manifeste o como fazer, né? E a aula 7, eu vou convidar vocês para constelar esse projeto. Sim, vamos fazer juntas essa constelação para ir para o mais. Todos somos merecedores, né, desse movimento de ir para o mais. Então, vou trazer esse exercício sistêmico para que a gente possa ir em direção a isso e olhar. Então, o olhar da constelação nos convida a fazer esse convite sobre a vida, o que nos impede hoje, né? Esse movimento inconsciente que nós temos de alcançar aquilo que a gente veio alcançar aqui, aquilo que hoje tu te sente que tu tem alguma resistência, algum bloqueio para você atingir esse sonho. Então, por favor, essa semana vamos juntas, escrevam para mim, né? A gente vai compartilhando, vamos sentindo como isso vai acontecer. Eu quero te ajudar a acessar esse teu propósito, a que tu comece a fazer esse teu trilhar do autoconhecimento, né? Do conhecer-se, do priorizar-se. Então, onde tu estás na tua vida? Tu é hoje a prioridade, esse teu olhar para as coisas que tu quer realizar. Então, que tu possa, com amorosidade, te permitir estar aqui, né? Para fazer aquilo que é importante para você. Então, vamos trazer clareza, informação e também que você possa estar indo nesse trilhar pela vida com mais leveza. Então, quero agradecer por você estar aqui hoje. Vou parar de compartilhar aqui para a gente poder se ver. Então, eu quero agradecer por você estar hoje aqui, por você escolher estar aqui. Então, para mim, as coisas são muito claras. Ou você tem uma escolha, ou você quer ou não quer seguir por esse caminho. Então, estou muito feliz que você escolheu estar aqui. E eu quero começar falando de algo que é muito, muito, muito importante para mim, que é algo muito sagrado, né? Qual é a tua intenção de estar aqui hoje? Qual é a tua intenção hoje de estar numa aula que fala sobre liberando crenças limitantes, que você se dispõe a ouvir, que você dispõe a trabalhar em você? Então, eu acredito que a nossa vida é feita de intenções. E cada vez que tu cria essa realidade, que é isso que a gente vai falar hoje, criar uma nova realidade, uma nova forma de caminhar e de trilhar e de alcançar os nossos sonhos, como isso contribui, né, para essa manifestação não só no mundo, a gente cria essa intenção. Então, que a gente possa hoje poder começar a criar essa intenção a partir desse momento, a partir de agora, dessa escolha que você está fazendo agora. Então, vou pedir 2 minutinhos, então, para você separar esses 2 minutinhos agora e se conectar com essa tua intuição, sabe? Fecha os olhos, respira e senta. Não sei se você está numa cadeira, enfim, senta, ancora os teus pés no chão, te conecta, né, com a terra, te aterra, né, e vai pedindo para essa grande mãe Gaia, né, pedindo espaço para gerar os teus frutos, se conectar com essa intenção de estar aqui. Então, de trazer essa nova consciência, esse novo despertar para esse movimento do aqui e agora. E eu quero te pedir que você olhe para isso, né, por um tempo, com essa intenção. Trazer uma intenção clara desse movimento que eu desejo para hoje, né? E eu sinto que quando você escolhe estar numa aula, né? Escolhe estar aqui nessa aula que vai liberar as tuas crenças, que vai trazer um novo olhar e até mesmo outros insights. Qual é a tua intenção? Então, anota, né? Se você não tem papel e caneta, anota aí qual é essa tua principal intenção para esse movimento do hoje, para que a gente possa se conectar e estar mais em presença com a gente. Então, eu já vou te dar a primeira dica desse primeiro movimento, dessa intenção. Então, quem tem poder, tem intimidade. Então, que tu possa começar a criar intimidade com as tuas intenções. Quais são essas intenções, né? E quem quer se conectar com a sua alma, com o seu chamado de alma, com o seu propósito, precisa desenvolver toda essa intimidade com a sua intuição. Então, com a intuição e também com a intenção que tu está colocando hoje. Então, você vai começar hoje
esse primeiro movimento. E você vai avançando à medida que você cria intimidade com essa intenção, com aquilo que você está desejando para você. Se hoje ainda tu não tem clareza do que é esse teu projeto, do que é esse teu sonho, desse teu propósito, mas que tu comece pelo menos a criar essa primeira intenção, né, daquilo que você quer para você, daquilo que a gente vai manifestar e que a gente não vai só manifestar, mas vamos colocar no papel para que as coisas aconteçam, né, com datas, com possibilidades, né, que você possa trilhar realmente e concluir, porque o objetivo também é esse, né, chegar nesse lugar tão precioso que você está desenhando para você nesse momento. Então, vamos começar falando, então, hoje eu quero trazer, se eu encerrar aqui os comentários, para que possa se concentrar, porque também eu vou lendo vocês e eu vou perguntando se está tudo ok. Se quiser deixar uma pergunta, tem aqui, deixa na caixinha de perguntas. Então, se você quer deixar essa perguntinha, tem ali o pontinho de interrogação, deixa a tua pergunta ali, se não, depois quando encerrar aqui, nós vamos lá para dentro do grupo e lá vai ser disponibilizado o material e a gente pode já tirar as dúvidas que vierem. Então, vamos começar com esse mundo. Quero explicar aqui desse movimento de vida que a gente passa a viver, tá? Nessa nova era. Então, a gente sai desse movimento VUCA para o mundo Bunny, né? Então, nós saímos desse grande cenário que nós estávamos, né? O mundo VUCA é tudo o que aconteceu antes da pandemia, tudo que era. Então, esse mundo que passou depois da pandemia, então depois desse mundo Bunny, nos exigiu novas habilidades internas, assim, para lidar com essa falta de compreensão, para a gente poder navegar nessa inconstância, principalmente poder usar a nossa transparência, a nossa ética, a nossa intuição, experimentação. Então, a gente passa nesse mundo Bunny a aprender. Quantas coisas a gente precisou deixar partir e abandonar dos nossos comportamentos com a nova pandemia. E aí tu deve estar te perguntando, mas qual é a conexão, né, disso que eu estava e como eu estou hoje? A gente passa a se ocupar para desenvolver novas competências, a gente passa a criar nova forma de caminhar, não só diante dos nossos sonhos, né, porque aí tu tá num movimento muito instável, porque eu nunca sei como é. E aí vem todas as nossas desculpas para não realizar aquilo que a gente veio realizar e a gente passa a acreditar nessa realidade de que ou é difícil ou que a pandemia está me impedindo. Então, a gente começa a entrar dentro desse mundo Bunny que, sim, ele nos exige, né, sair dessa volatilidade para a gente ser mais ágil, para a gente reagir mais rapidamente. No mundo de incerteza, que nos gera ansiedade, que nos gera uma complexidade, assim. Então, de que algo, às vezes, a gente não tem o controle sobre tudo. E quando a gente solta a mão do controle, porque a vida é isso, né? A gente poder soltar a mão do controle e fluir. Então, aquilo que não é fluido na nossa vida não nos acrescenta, aquilo que não é fluido a gente não consegue ter essa leveza para seguir. Então, aquilo que é difícil se torna mais difícil e a gente vai criando mais crenças e vai criando mais impedimentos de poder trilhar. Então, olhando para isso, para esses novos líderes da nova era, a gente, além da flexibilidade, né, do tempo, dessa liderança, a gente vai precisar desenvolver a resiliência, a empatia, a gente vai precisar se desenvolver. Então, essas habilidades e olhar para essas habilidades e, principalmente, a gente sai muito do movimento do fazer e agora a gente é convidado para o movimento do sentir. E aí, por isso, tantos questionamentos, e eu falo também nos atendimentos que vêm até mim, qual é o meu propósito, como eu me conecto com isso, qual que é o meu papel no mundo, o que eu estou fazendo. Então, esse movimento de ficar em casa e ter que trabalhar em casa e ter que lidar, às vezes, com a tua família, com os desafios diários, tu precisou olhar para isso e a gente começa a perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que são as minhas inquietudes, né? Então, tu passa a te questionar.
Para mim, na minha trajetória de vida, precisou acontecer um grande episódio na minha vida para que eu pudesse olhar para isso, para que eu perdesse as coisas mais importantes, as pessoas mais importantes da minha vida, para que eu pudesse olhar, porque o movimento do antes na minha vida era muito workaholic, ainda é muito trabalho e fazer, mas agora diferente, esse trabalho começa a dar um tom. Então, desse movimento da gente poder olhar no aqui e agora, já que esse movimento do Mundo Bunny nos convidou para olhar para esse aqui e agora, que a gente possa fazer um pouco diferente, que a gente possa olhar que nada de trágico possa acontecer na tua vida, para que tu possa fazer a tua mudança, para que tu possa fazer as tuas escolhas. Então, que a gente possa também perceber dentro do lugar que tu está hoje. Não sei se tu é empreendedor, até vocês podem me escrever aqui quem é empreendedor, quem é quem ainda está dentro da CLT. Então, para eu saber quem são vocês, conhecer um pouco mais de você também, para a gente poder afinar um pouco essa conversa, de entender, né, que enquanto a gente se ocupa de criar novas competências, a gente esquece de reconhecer aquelas que já estão intrínsecas em nós, aquelas que fazem parte da nossa jornada, aquelas que nos tornam únicos, né? Quando eu falo em tornar únicos, é trazer, sim, os teus dons, teus talentos, as tuas habilidades, para colocar isso para o mundo. Então, é tão importante a gente olhar, e aí as empreendedoras aí, olhar para a gente dentro disso que a gente tem, fazer do nosso negócio. Então, de se conectar com esse teu potencial original, daquilo que tu é, de onde tu veio, para onde tu tá indo, sabe? Então, eu acredito que não há limite quando tu escolhe a tua verdade, quando tu escolhe transmitir aquilo que tu quer transmitir no mundo. Então, isso para mim é primordial, assim, pelas escolhas que eu falo, sabe? Pelas escolhas que eu faço. Então, eu quero te ajudar a te reconectar com esse propósito ou trazer mais instrumentos e ferramentas para que tu esteja mais conectado com esse teu propósito. Então, nós somos, então, essa soma de encontros, desencontros, momentos, ações, tudo que a gente está vivendo, ou até mesmo essas omissões que nós temos, né, de quem a gente é, às vezes a gente pensa, não, isso é a minha máscara que eu estou usando. Não, a gente precisa trazer quem nós somos, a nossa essência, a gente está aqui para aprender. E aquele que está pronto, aquele que não quer mais aprender, ele está pronto, ele já pode partir. Então, a gente entender que nós estamos nesse momento de transformação, nós somos convidados todos os dias a olhar para essa transformação, para ressignificar as nossas verdades e também ter contato com as nossas sombras, né? De quem a gente é, com os nossos desafios internos e até mesmo com as coisas que a gente não gosta, né, de ouvir e que às vezes a gente precisa para a gente também evoluir. Então, é esse processo, esses líderes da nova era que nós falamos, precisam cada vez mais ocupar o seu lugar. E aí, trazendo um pouco da filosofia da constelação, quando eu ocupo o meu lugar, eu me torno leve, eu me torno importante. Eu me torno importante primeiro para quem? Para mim, para as minhas escolhas, aquilo que eu estou alinhado. Então, se tu não ocupa teu lugar, alguém vai vir e vai ocupar o teu lugar. Então, dessa importância de você começar a ir para o seu lugar, não usar o teu lugar do teu marido, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, mas o teu, primeiro teu, dentro do teu nível de centramento, né? E nós, enquanto seres humanos únicos, nós temos essa impressão digital, a nossa história digital, né? Então, a gente é todos os dias atingido por essa diversidade de fenômenos, sabe? Do físico, do emocional, do espiritual. Então, tudo isso faz quem nós somos. E quem nós somos hoje, a forma como o nosso modus operandi, como a gente trilha pela vida, foi desenhado muito até os nossos 7 anos. A pessoa que te cuidou, se foi um cuidador, se foi teu pai, tua mãe, teu avô, teu tio, eu não sei quem criou você até os 7 anos. Mas tudo que você é, a forma como você vê a vida e você reage à vida, todo esse teu trilhar que você faz de forma muito inconsciente, isso foi muito constituído pela família que tu foi criado. Então, também, sabe, reconhecer e honrar esse lugar de onde tu veio, organizar isso e poder fazer uma nova consciência.
poder fazer novas escolhas, poder dizer eu posso fazer diferente. Quando a gente fala dessas crenças, a gente se apega até mesmo no movimento, né? De continuar pertencendo e fazendo igual a família. Então, ontem ainda falava com uma pessoa muito querida e ela dizia: a minha família, o teto máximo que alcança de faturamento, por exemplo, na empresa é, sei lá, 120 mil, né? Então, ela não consegue, porque o fator de sucesso dentro dessa família, desse entendimento de família, era um limitador. Então, dessas crenças que a gente não pode, né? A gente não quer deixar de pertencer às vezes, e às vezes ser um pouco mais que os nossos pais. Então, isso também, né? Outra percepção, assim, desse mundo das crenças, né? Então, de dizer para vocês que eu desejo, sim, que cada vez mais vocês ocupem o seu lugar com a sua singularidade, com a sua essência, com quem você é, com o que você veio contribuir para o mundo e com aquilo que você está buscando para desenvolver para si. Então, a gente vai avançando. Queria falar um pouco dessa primeira parte, né, das constelações, desse movimento sistêmico, e de dizer que tudo aquilo, né, que a gente era ontem e é hoje, que a gente tem a capacidade de integrar. A gente não pensa que às vezes é do dia para a noite que vai ser tudo limpo, né? Quando a gente fala em crenças, não, agora eu não tenho mais nenhuma. Não, é um processo e às vezes tu te pega repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos de forma inconsciente. Então, às vezes, quando tu fala uma coisa que tu não quer falar, ou quando tu age de uma forma que tu não quer agir, então, um outro movimento que tu pode fazer, anota, é tu olhar e perguntar: quem em mim tem essa atitude, sabe? Quem em mim faz isso? E sente se vem alguma pessoa, se eu estou fazendo espelhamento de alguma pessoa, quando eu ajo desse jeito, quando eu falo desse jeito. Eu sou igual a quem nesse movimento, né? Dessa crença, nesse movimento de achar que eu não sou merecedora, desse movimento de achar que eu não tenho todas as habilidades, que eu não tenho todas as minhas competências para realizar aquilo ou para fazer. Então, que tu possa fazer esse primeiro exercício, né? De quando, opa, eu me dei de conta que eu estou falando igual a quem tu está falando, né? Fazendo igual a quem. Então, para que a gente possa olhar isso, olhar assim, qual é esse processo que está te impedindo hoje de seguir adiante? Qual é essa dúvida que te gera, que está te impedindo de você dar o próximo passo no teu sonho, no teu projeto, aonde tu quer chegar, nesse grande movimento que tu quer fazer pela vida de se conectar. Então, o que está me impedindo, né? Eu acho que as perguntas, elas nos abrem grandes espaços para essas respostas. Então, que a gente possa repousar aos poucos nessas perguntas que eu vou trazer durante a semana, porque elas nos permitem que a gente abra espaço para acessar os nossos subterrâneos, ou o mar adentro, né? Que são as cartas sistêmicas que eu uso aqui no meu trabalho, para te adentrar nesse mar, nessa profundeza interna e poder acessar aquilo que é de importante, aquilo que está mais sagrado, que está lá, né? Às vezes numa cápsula fechado, enclausurado lá no teu coração. Então, a gente precisa também sentir essa capacidade de integrar tudo que a gente foi, tudo que a gente quer e poder começar a lapidar essa nossa nova forma de caminhar pela vida, essa nova forma com mais leveza, deixando para trás todas essas bagagens que já não nos servem mais e que elas não vão ser necessárias daqui para frente. Então, que a gente vá fazendo esses grandes movimentos, né? De poder recuperar essa nossa força interior. Então, em alguns movimentos, a gente não tem força, né? Porque a gente saiu fora do nosso pilar. A gente saiu fora de quem a gente é, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, às vezes para manter um trabalho que é importante, e aí a gente entra dentro do entendimento de sobrevivência, da lei da sobrevivência, preciso ficar nesse trabalho porque é ele que me mantém os recursos, né? E também para esse momento de poder liberar essa luz interior, que eu acredito que todos nós aqui temos, né? Essa nossa parte bonita, luminosa, que veio entregar algo e que a gente pode sempre mostrar a nossa melhor parte. Então, que a gente possa fazer todas essas reflexões, sabe? O que está me doendo agora? Qual é essa parte? Qual é essa dor? Qual é esse impedimento que está me fazendo eu não seguir?
Porque enquanto tu não olhar para isso, né? Enquanto tu não olhar para aquilo que te incomoda ou para aquilo que te impede de tu seguir, né? Tu não consegue seguir com leveza, tu não consegue integrar. Então, ela vai estar sempre te acompanhando. Vou dar um exemplo da Jéssica, que falou essa semana na live. Ela mudava constantemente de trabalho, por quê? Porque essa dor do não estar no lugar certo, ou de não aceitar as condições daquele trabalho, ou né, a cultura daquela empresa, então fazia ela mudar rotineiramente de trabalho. E aí eu não falo só de trabalho, falo também das relações, né? Da gente nunca estar satisfeito em uma relação ou estar sempre mudando. Então tudo isso impacta na nossa vida, impacta da forma como a gente escolhe olhar hoje para essa dor. Então esse convite também dessa semana é para que você escolha olhar, apenas olhe o que isso te traz de informações, né? Por que é tão importante a gente olhar? Porque a vida e aí o universo vai te trazendo novamente esses desafios, essas experiências, a mesma experiência, a mesma repetição, até que você aprenda, né, essa nova forma de caminhar. Então, que a gente possa olhar sempre para isso, né? Possa fazer esse movimento de começar a olhar para nós, fazer esses questionamentos, essas perguntas. Eu quero saber, por enquanto, se vocês estão... Vou dar um oi aqui para vocês todos. Se você está entendendo, me escreve aqui. Quero saber se está fazendo sentido. E se está fazendo sentido para você, se o que eu estou trazendo aqui, se a gente pode ir indo avançando para a próxima fase. Então, que você possa escrever se tudo isso tá te auxiliando a trazer essa nova consciência. Então, a gente vai... Então, podem me escrever aqui. E aí, também queria aproveitar para falar, então, de novo, que esse material vai estar lá dentro, né? Essa aula vai estar gravada dentro do nosso grupo. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. O link está na minha bio. Lá dentro do nosso grupo eu vou disponibilizar esses materiais para que você possa começar a fazer esse trilhar, possa olhar, né, com muita amorosidade hoje para esse teu projeto, esse teu sonho. Então, assim, a gente precisa gestar, gente. A gente precisa trazer essa força da criação. Vamos trazer esse feminino, integrar sempre, né? Eu acredito masculino e feminino. Mas a força desse feminino que traz esse poder de criar, né? De expectar um novo projeto, um novo sonho. Então, que a gente possa se conectar com essa energia também da criação na nossa vida, para despertar as coisas que a gente precisa despertar. Então, para a gente poder já ir para esse movimento. Então, eu quero explicar, e aí eu ficaria muito feliz lá no início da minha jornada, de quando eu comecei a fazer essa transição, né? Não transição de carreira, né? A gente falava com a Rafa, né, Rafa? Dessa transição de poder mudar um pouco dentro da minha área. Então, dentro da minha área aqui de constelação, de negócios, que a minha formação é administração, é marketing, é epidemiologia, é dentro da área da saúde, esse meu trilhar pela vida. Então, dentro disso, eu escolhi algumas coisas que fazem sentido para mim. E o fazer sentido, sim, é os cavalos, é o processo terapêutico do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das empresas, trabalhar com essa constelação com cavalos. Isso é o que faz o meu coração brilhar, faz o meu coração se expandir a partir do momento que eu dou a mão para outras pessoas. Mas até tomar essa consciência de que isso é um trabalho, de que eu podia juntar todo esse meu background, de tudo que eu fui até aqui, de todas essas minhas habilidades, todas as minhas formações, e poder trazer isso como também compartilhar, porque eu amo compartilhar, amo conversar e ouvir as histórias das pessoas. Então, de poder trazer, sabe, isso para algo que faça muito sentido para o meu coração, sentido para mim escolher. E aí, de novo, não quero que tu passe por algo muito desafiador na tua vida para te começar a fazer novas escolhas, mas que tu possa, a partir de agora, olhar com amorosidade para ti, porque talvez quando tu chegar lá nos teus 80, tu vai contar o quê, né, da tua vida, as experiências que tu viveu, o que tu vai levar daqui dessa vida é o que tu viveu.
não aquilo que tu não viveu ou tu deixou de viver ou talvez um dia tu pudesse escolher. Então, é de poder integrar tudo aquilo que faz sentido para o agora. E aí, quando eu digo que eu queria que alguém tivesse me dado a mão para pelo menos me explicar como funciona, né? Como funciona essa nossa grande mente humana, né? Então, tem um autor que eu gosto muito, um escritor, ele chama Eckhart Tolle, e ele fala sobre um novo mundo, despertar de uma nova consciência, que é essa consciência que a gente está criando agora, que a gente está construindo para o agora. Então, quando a gente entra dentro disso, eu não sei se vocês já tinham visto essa pirâmide com essa tríade. Então, de a gente poder integrar, né? Onde está o nosso ego dentro disso, né? Nosso ego está ali no meio, é ele que nos faz, a gente sabe, diz, isso é o teu ego que está pedindo. Não, isso é coisa do teu ego. Então, às vezes falam tanto e a gente não busca essa explicação e a gente vai recebendo a informação, né, do que vem do entorno, do que a gente lê. Mas de a gente saber que nós temos esse nível de consciência e de inconsciência, desse nosso pensamento, da nossa intuição. Então, dentro dessa nossa tríade aqui, desses 3 pontos desse triângulo, a gente trabalha com essa nova consciência de não julgar. Não julgar o pensamento, não julgar a atitude do outro, não julgar. Então, a gente sai do nível de julgamento que a gente deixa o ego para trás. No movimento da constelação, a gente faz isso. A gente dá um passo para trás e olha aquele cenário afastado do que eu estou vendo hoje. Afastado de todas as minhas interferências, né? Seja a interferência da opinião alheia, seja aquelas que eu tenho muito forte dentro de mim. Então, a gente dá esse passo para trás, não julgar, não resistir a esse fluxo da vida, que a vida está te apresentando agora e que tu não está prestando atenção ou que tu não está integrando essa aprendizagem, né? Desse pensamento, desse falso ego, ao invés da gente começar a pensar sobre o que é e sentir o que é. Então, a gente só se torna mais consciente quando a gente passa a sentir, sabe? A sentir o que em mim está me incomodando, o que em mim. E durante toda a nossa... Só vou parar um pouquinho aqui de compartilhar. Durante toda a nossa trajetória, e quando a gente era criança, a gente não foi ensinado a nominar, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Nós simplesmente temos. Às vezes você tem uma frustração que você diz, você não vai dizer que isso é uma frustração. Tu vai gerar uma raiva, e aí raiva, existem 6 tipos de raiva, né? Mas você vai gerar um outro sentimento que tu não sabe nominar. Eu tô sentindo, mas tô sentindo o quê? A gente não tem o hábito de nominar, a gente apenas sente e acaba classificando nas 4 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, sabe? Então, a gente acaba nominando isso de uma forma muito prática, mas acaba não abrindo espaço para esse sentir. Então, essa nossa mente, ela se movimenta dessa forma, e aí você não é os seus pensamentos fazem parte dessa constituição que tu tá agindo agora, mas que tu possa entender que dentro a gente tem todo um processo consciente, que aí são essas lembranças, né, superficiais e os nossos sentimentos. Essa é a nossa mente consciente, tô aqui agora, ação e reação, o que eu falo e você já me responde. E dentro desse processo inconsciente, que é o processo que a gente trabalha na constelação, que é o processo que tu vai trabalhar lá na tua terapia, que é o processo que vai te trazer por que eu reajo como eu reajo. E aí eu reajo, às vezes, muito impulsionado pelas experiências do meu entorno, porque todo mundo tem a bolsa mais cara, o carro mais caro, aonde eu estou inserido, com a realidade que eu estou inserido, eu passo a entender que aquilo é o normal, que aquilo é o natural para a minha vida. Então eu acabo desejar e acabo fazendo isso, fazendo esse movimento, né? E dentro desse movimento do inconsciente coletivo, do inconsciente que a gente faz, tem a nossa criança interior que está ferida também, a nossa criança interior que reivindica coisas em nós. Então, por horas eu estou no centramento do eu adulto e por horas eu estou no eu criança. Então, eu faço essa transição. Por horas eu estou no papel de mãe, por horas eu estou no papel de esposa, por vezes eu sou empresária, eu tenho N papéis. E eu reajo a cada um desses, opero a minha vida dentro desses papéis, cada vez de uma forma.
Às vezes eu levo essa mesma postura para dentro da empresa, dentro do meu negócio, é a mesma postura que eu tenho pela vida, ou às vezes é a mesma postura que eu vou reagir diferente lá na educação com os meus filhos, né? Então, desses padrões que a gente tem de poder se dar conta, né, de como a gente está reagindo e o que eu não estou limpando, não estou lapidando para poder seguir, para poder avançar. Porque muitas vezes desses padrões inconscientes são eles que nos impedem, né, da gente fazer tornar a vida com mais leveza, para a gente ser mais leve, não só nas nossas relações, não só para o trabalho que a gente quer, então a gente se vê preso, amarrado, né, a esses padrões que não nos impedem de ir adiante. E aí a nossa alma fica o quê? A nossa alma é lenta. Bert Hellinger diz que a nossa alma é lenta. Ela é lenta justamente porque a gente precisa desse processo de aprendizagem, de tomar consciência. E tá tudo certo, cada um vai fazer esse movimento no seu tempo. Não quero que hoje tu saia aqui dizendo, não vou ser mais assim, não vou ser... Porque é um processo de mudança, tem muitos hábitos, né? A gente sabe, nossa mente é estudada. Às vezes tem pessoas que levam 21 dias, 32, 42, tem às vezes que levam um ano para fazer uma pequena mudança. A gente é convidado todos os dias a fazer pequenas mudanças. Mas aí, para quem, Lilian, que vai ser bom essa mudança? Tem que ser bom para ti. Primeiro para ti, para tua alegria, para tua felicidade, para o teu ser, para aquilo que tu escolhe fazer diferente. Então, isso tem que fazer diferença só para ti, sabe? Só para ti, é isso que importa. E aí, dentro dessas crenças, assim, outra pergunta. Então, anota aí. Quais são os pensamentos que limitam a tua vida hoje? Quais são esses principais pensamentos? Nós temos milhares de pensamentos por dia. Se você parar para perceber, assim, tu está pensando a cada milésimo de segundo numa outra coisa, num outro pensamento. Então, a nossa mente é muito acelerada, ela traz muitos pensamentos, muitas emoções, aí já está passando lá na TV, tu já está olhando outra coisa aqui na internet, então tu já mudou o pensamento. Então, esse nosso pensamento é muito rápido, né? E aí, olhando para isso, para aquilo que nos limita, também quais são as desculpas, né, que tu dá? Porque você não tem o que tu deseja hoje? Quais são as desculpas que tu dá para ti? Então, vamos olhar para isso como desculpas mesmo. Eu acho que eu não tô pronta. Eu acho que eu não sei lidar com dinheiro. Eu acho que eu não tenho todas as competências para ir lá pedir essa nova posição, né, na minha empresa. Eu acho que... Quais são os eu achos que tu tá contando hoje para ti? Eu quero fazer uma grande viagem com a minha família, mas eu acho que vai ser tão difícil porque, né, eu não consigo... As crianças não estão prontas ou eu não tenho todo o dinheiro suficiente. Eu não sei quais são os sonhos. Vocês podem depois me escrever lá no grupo para a gente poder desenhar juntas, né, esse trilhar. Então, essas crenças, elas não são as verdades absolutas, né? Se a gente for olhar, assim, bem a fundo dela, o que de pior pode acontecer, né? O que de pior pode acontecer. Se ninguém tiver uma alta celestial, tá tudo certo. Então, não é algo que vai transgredir a vida, né? Que a gente diz, não é algo que vai decepar a vida, mas o que de pior pode acontecer nessa situação, né? Se tu fizer o movimento de ir para frente, de ir para a vida em direção a isso. Então, a gente tem esses padrões de pensamento, sabe, que nos limitam e que hoje tu pode transformar. Hoje a gente precisa olhar para esses pensamentos e poder transformar, né? E a gente vem muito daquilo. O que vão pensar se eu fizer tal coisa? Isso não vai dar certo, né? Isso não é para ti. Para de sonhar que isso não é para ti, né? Quantas vezes tu já tentou e já falhou, né? Eu tento e falho. Tentei e falhei, eu não vou tentar de novo. Ou eu vou tentar de novo, eu sei que não vai dar certo, eu nem vou tentar. Então, desses pensamentos que a gente tem quando a gente vai para a ação e a gente precisa, né, usar esse ânima nosso interior, né, de tomar a rédea, e falando dos meus cavalos, tomar a rédea e seguir pela vida, sabe? Seguir, simplesmente subir no lombo desse cavalo e ir em direção ao que tu quer. Claro que no meio do caminho a gente tem todos esses medos, e aí de novo vem esses pensamentos, né, que a gente precisa fazer essa mudança de mente. Então, hoje tu já começa a ter consciência de que tu não é os teus pensamentos,
de que tu é sim as tuas ações, as tuas escolhas, mas que tu pode fazer um pouco diferente, tu pode trocá-los, tu pode aos poucos, né, fazer essa transição para essa nova realidade que tu quer viver, porque enquanto tu ficar amarrada com esses pensamentos limitadores, a tua vida também não se expande, não flui, e aí os aprendizados vêm cada vez mais para que tu fique repetindo, e aí a gente fica o quê? No sofrimento, na tristeza, a gente não vai em direção àquilo que a gente acredita. Então, quero fazer esse convite para a gente poder fazer. Quero que tu escreva agora, eu quero a participação de vocês aqui, para que a gente possa escrever quais são as nossas limitações, né? Quais são as crenças que a gente tem. De não ser boa o suficiente para fazer determinada ação, de que eu não tenho dinheiro, recurso financeiro disponível para fazer isso que eu gostaria de fazer. 90% eu acho das pessoas dizem sempre que é dinheiro. Eu não faço isso porque não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Então, quais são as desculpas que tu tá dando hoje? Se tu puder escrever para mim aqui, para que eu saiba qual é a crença que a gente pode trabalhar agora. Se você não quiser escrever agora, tá bem, eu vou escolher trabalhar então com a crença do dinheiro. Depois lá no grupo me escreve qual é a crença que tu luta há muito tempo para tirar da tua vida. Então, me escreve lá para que eu possa saber, para que eu possa te ajudar sobre ter capacidade, Denise, sobre a capacidade, o medo, o comodismo, a iniciativa, perfeito. Então, a gente vai trabalhar qual é a verdade absoluta, sabe? Qual é a verdade absoluta disso que eu estou vivendo hoje? Se é a capacidade, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não sou capaz, eu não tenho as habilidades, eu não tenho as competências, né, para fazer isso. Mas será mesmo que tu não tem? Será mesmo que tu não tem? Que tu possa olhar, esse primeiro movimento é olhar para esse não tenho dinheiro, aí o dedo verde. Vamos olhar o dinheiro também, dedo verde. Então, assim, eu não sou boa o suficiente, mas boa, será que... O que é isso? Vamos primeiro olhar o que é isso que você quer alcançar, né? Para você poder usar aí essa sabotagem, né? De usar esse óculos aí da impostora. De poder olhar o que realmente tu não tem. Vamos olhar primeiro para isso. Onde tu quer chegar? Eu quero chegar... Pode me dizer, Denise, se tu quiser compartilhar, enfim. Vamos supor, tá? Tu quer chegar a um novo cargo, ou tu quer, sei lá, tu quer estudar para um concurso. Tô falando de coisas genéricas, tá? Pra gente poder entender depois, conhecer um pouquinho de vocês. Mas eu quero abrir um negócio, eu quero realizar esse sonho. Então, acho que eu não sou capaz. Mas onde está escrito que tu não é capaz? Quem nos autoriza e quem nos desautoriza somos nós mesmas. Então, que tu possa olhar para esse lugar onde tu quer ir e o que precisa, né, desse recurso para te chegar onde tu quer ir. O que realmente precisa e o que tu já tem. E o que a gente faz? A gente nunca olha para o que a gente já tem. A gente vai lá, não, é muito para mim, eu não consigo, eu não dou conta. Primeira coisa que a gente faz é recuar e dizer que não dá conta. Não, a gente precisa olhar para isso que a gente quer, precisa reconhecer. Então, se tu pudesse listar todas as tuas capacidades, e aí, sei lá, vai ser formação, vai ser habilidades, o que tu sabe fazer? Desde o mais simples, né? Esses dias alguém me perguntou, tu sabe acender fogo? Eu, lógico, adoro lareira, adoro fogo. Adoro acender. Acender não é... Talvez, porque eu fui escoteira por muito tempo quando eu era criança, que isso me trouxe essa habilidade. Mas eu acho muito fácil. Tem coisas que eu acho tão fáceis. Sabe plantar determinado alimento? Sei, adoro. Às vezes eu faço as mudinhas de batata. Adoro plantar, acho lindo crescer. Então, assim, as pequenas coisas, o que tu faz? O que tu é bom? Eu não sou muito boa em música, mas mesmo assim eu toco um instrumento. Me permiti desenvolver essa nova habilidade. Então, quando a gente fala de capacidades intrínsecas, né? E aí eu vou aproveitar a Marisa que está aqui. Às vezes tu tem essa habilidade de cozinhar. Cozinhar também eu amo essa forma química, né? De tu poder... Para mim a comida tem um prazer imenso
de tu poder fazer o teu alimento, de poder criar. Então, assim, a gente poder buscar esses pequenos prazeres. E aqui, dedo verde, essa baixa autoestima, a gente precisa se nutrir primeiro da gente. Primeiro se nutrir do que tu gosta, te reconhecer quem tu é, sabe? Esse primeiro movimento que a gente precisa fazer. E aí sim, tá tudo interligado. Essa nossa incapacidade, essa baixa autoestima, tá tudo interligado da incapacidade da gente reconhecer, mesmo que seja o mínimo. Sei trocar uma lâmpada, pode ser, né? Hoje o mínimo para mim é talvez isso, trocar uma lâmpada. Mas eu sei, gente, eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer isso eu sei fazer bem. Ah, isso eu sei fazer. Tu vai chegar num grande grupo de pessoas e vão dizer, não sei. Nem sei como faz isso. Tem várias coisas que eu digo, eu nem sei fazer. Então, que a gente possa olhar para essas pequenas habilidades que nós temos. Então, começa hoje fazendo uma lista, então, dessas tuas habilidades. O que eu sei fazer? E aí também entra o que eu gosto de fazer. Ah, eu sei. Sabe desenhar? Sei desenhar. Sabe pintar? Sabe escrever? O que tu sabe fazer, né? Eu tenho certeza que pelo menos 2 coisas tu vai ter nessa tua lista, né? Dessas coisas que tu pode. Então, que tu comece a olhar para você. Olha para você agora. Eu super entendo quantas vezes a gente põe na nossa frente os amigos, o parceiro, a família, o filho, a mãe, o pai, vem todo mundo antes e você vem bem depois, né? Você vem bem depois. E aí você nunca abre espaço para isso, nunca abre espaço para olhar para você. Mas que você possa, todos os dias, então, tira um tempinho para olhar para você agora, olhar para o que tu está fazendo agora, né? A gente deveria, um dos meus mestres diz que a gente deveria tirar pelo menos 4 horas para olhar para a gente. Ok, nesse mundo talvez que tu viva não tem como. Para mim, hoje eu não consigo talvez olhar 4 horas do meu dia para olhar para onde eu quero ir, para onde eu estou direcionando. Mas que eu tire 1 hora do meu dia, meia hora do meu dia e olhe para mim, e olhe para as minhas habilidades. E toda vez que vier esse sentimento de incapacidade, né, que tu tem, então essa tua listinha à mão de gatilho para poder te dizer, não, mas eu posso chegar aqui, eu posso fazer diferente. Então é essa mudança de mente. Lembra que eu botei lá para vocês, ó, quem que fica te dizendo que tu não é capaz? É esse cara aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse cara aqui, ó, o ego, ele que fica te falando que tu não pode. E aí tu fica acreditando nas inverdades que ele te conta. Então, que tu possa te dar de conta e mudar esse mindset. Muda essa postura, esse pensamento, né? Não deixa que ele te envolva, que ele te traga essa forma de você ver a vida, né? Então, que tu possa retomar essa verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Então, quando vier essa tua crença, que tu possa reescrevê-la. Então, a gente vai nesse movimento poder limpar algumas. E aí, falando de dinheiro, né? Já que todo mundo aqui é dinheiro. Então, agora, escreve a primeira coisa que vem na tua cabeça, a primeira coisa que vem na tua mente, sem julgamento. Lembra, né? Falei lá da tríade, não sem julgar. A gente está no movimento de olhar e de sentir aquilo que faz sentido para minha vida. Então, que tu possa agora te escutar e dizer, se eu te perguntar, dinheiro é, qual é a primeira palavra que você vai escrever? Dinheiro é. Sinta qual é essa afirmação. Vou continuar perguntando para vocês outras percepções, outras crenças sobre o dinheiro, tá? Um sentimento que associo com o dinheiro é. Escreve aí, qual é esse sentimento que eu associo com o dinheiro? Escreve para você, coloca aí para a gente poder validar. Se quiser escrever aqui para eu saber qual é essa crença que está aí por trás desse dinheiro, por favor, me escreve. Para a gente poder ir limpando isso. Trazendo para aquilo que não é absoluto. Ah, perfeito, Márcio, perfeito. Perfeito. Ótimo, olha aí, já temos, né? Já temos essa outra visão, liberdade, poder, dinheiro, energia incrível, traz liberdade.
Medo de faltar, vamos trabalhar, Lu, esse medo de faltar. Poder de escolha, perfeito, perfeito. Então a gente tem essa grande crença da escassez que vai nos levar para onde? Para um lugar, né? Num lugar que a gente não quer estar, no lugar da falta, da escassez. Então o que a gente faz? A gente precisa fazer as pazes com esse dinheiro. De pegar esse dinheiro e reconhecer ele na nossa vida. Todo dinheiro que tu recebe, né, agradece. Todo dinheiro que tu vai pagar algo que vai sair da tua conta, agradece. E o que a gente faz? Ai, que coisa, né? Eu tenho que pagar essa conta de luz, tenho que pagar essa conta de água. A gente fica o quê? Reclamando. E o que o dinheiro entende? Que ele é uma reclamação na nossa vida. Então, assim, da gente começar a olhar. E aí, lembra aquele passinho, né? Que a gente convida dentro da constelação a se afastar e olhar isso sem julgar, olhar para esse movimento, sabe? Que ele é e faz parte, é uma energia importante. O que aconteceu ao longo da história do dinheiro é que ele foi usado de uma maneira, né? Essa energia foi trabalhada de uma maneira que não é talvez a energia do equilíbrio, essa energia da justiça, né? Porque o dinheiro ele gosta da justiça, o dinheiro ele gosta de pertencer, ele gosta de trazer alegria e que a gente possa sempre se conectar com essa alegria desse dinheiro. Então, assim, comece dizendo para esse dinheiro, eu vejo você, eu vejo. É uma fase sistêmica poderosa, ainda não sei se você já experimentou fazê-la, mas é o que a gente usa na constelação para dizer que eu vejo você. Então, verifica dentro de ti quando tu pega essa nota desse dinheiro e tu diz, eu vejo você. Tem uma nota, uma amiga disse, eu nunca vi uma nota dessas novas, que tem os animais novos, né? Eu disse, acaba sendo poderoso, né? Porque os animais, eu super acredito nos arquétipos e tenho os meus animais de poder, de quanto a gente se conecta com essa energia. Então, que tu possa olhar para isso e dizer que tu vê, que tu sente, que tu inclui isso na tua vida. Então, eu vou deixar descrito lá no nosso grupo, entra lá no grupo para a gente poder fazer esse movimento da energia do dinheiro. E aí, olhando para essas nossas crenças, para o nosso sonho, se dinheiro não fosse uma preocupação, o que tu iria fazer desse projeto hoje, dessa intenção, dessa aula que a gente conversou? O que tu faria hoje? O que tu escolheria fazer hoje? Se dinheiro não fosse uma preocupação, o que tu iria fazer? Né? Ok, se quem já tem, mas o que você escolheria fazer? Se dinheiro não fosse problema. Então, que a gente comece a repousar nessas perguntas para a gente fazer esse movimento, né? Esse movimento de sair da escassez, esse movimento de olhar para o mais, porque a vida é mais, a vida nos quer mais, a vida nos quer feliz. A gente não pode ficar nesse pensamento de que a vida não nos permite, né? Olhar para isso que a gente precisa olhar. Que a gente comece a fazer esse movimento da vida, comece a liberar essa crença. E qual é a verdade absoluta aí, trazendo, né, da Lu de faltar? Será realmente que vai faltar? Vamos olhar para isso. Será realmente que vai faltar? Será que você não tem nenhuma habilidade? Será que você não poderia fazer qualquer trabalho que te remunerasse? Isso não sei se vocês concordam ou discordam comigo, né? Será que você não tem nenhuma habilidade que possa fazer essa energia do trabalho, do dinheiro para ti buscar esse dinheiro? Será que realmente tu ficaria nessa escassez? Que não teria nenhuma ocupação para você não poderia começar com as coisas que tu tem. Eu conheço pessoas que começaram produzindo alimentos em casa e vendendo para amigos. Isso é um início, né? Será que tu não teria o mínimo para fazer isso? E aí tem uma grande diferença, né? Entre querer e poder. Será que eu realmente quero? Né? Eu quero fazer isso, algo dentro de mim não me dá esse sim interno. Então, de novo, quem me autoriza e quem me desautoriza a fazer a mudança sou eu.
Então, que a gente possa dizer sempre esse sim, trazer esse sim interno. Sim, eu posso fazer diferente. Não, a questão do não vai faltar, né? A questão é do quanto eu estou olhando mais para o faltar do que com as possibilidades de fazer ele crescer. Ou do quanto do meu negócio eu consigo olhar as parcerias, posso olhar as possibilidades, né? As novas estratégias, olhar para todo esse cenário que eu estou vivendo e poder sentir e transformar. Então, que a gente consiga fazer esse movimento hoje, começar esse pequeno movimento hoje de transcender esse passo, sabe? De ir para o mais, de começar a se libertar hoje, que vocês, com a consciência que você tem hoje, com isso que você se dá de conta, que você não é seus pensamentos, que você possa olhar, né? Olhar para isso que te incomoda hoje, nominar as sensações, as emoções, né? O sentir, para a gente poder transmutar. Eu acho que essa semana a gente vai transmutar muitas coisas, né? E talvez para ti agora comece a encaixar e comece a ir colocando no trilho, alinhando mente, coração, emoção, alinhando para aquilo que tu quer fazer de diferente. Então, queria ir encerrando por aqui, dizer para vocês que vai ficar gravado. Quem não está inscrito lá no canal, se inscreve lá no link da minha bio, vai direto para o grupo, para que a gente possa fazer essas trocas, para que essa semana seja uma semana incrível para ti, que tu possa desenhar o teu sonho, que a gente possa fazer esse projeto juntas, né? Que a gente possa se conectar com esse propósito maior, que a gente possa acessar aquilo que faz sentido para o nosso coração. Então, para o meu coração, muitas coisas passam a fazer sentido a partir do momento que eu escolhi, gente. Eu escolhi não estar mais dentro de um trabalho que não me fazia feliz. Eu escolhi hoje estar aqui compartilhando com vocês esse meu trilhar, e eu só posso trazer você até onde eu fui. A questão de criar empresas é maravilhoso, a questão de trabalhar para os outros também é maravilhoso, mas o que faz sentido para o meu coração, né? Aquilo que genuinamente me faz feliz. Então, de poder encontrar aquilo que faz teu coração vibrar, de poder encontrar aquilo que realmente é para ti, aquilo que te traz essa felicidade genuína, né? Então, eu confio, de novo, que ninguém precisa passar por uma grande dor, uma grande perda, como foi a minha, né, na minha vida, com os meus amores, para poder mudar, para a gente poder fazer uma escolha, sabe? Então, que a gente possa, essa semana, quero trazer nessa jornada essas ferramentas, que eu gostaria que alguém, durante aquele movimento que a vida estava me fazendo olhar, me dissesse, olha, eu te dou a mão, eu já fiz esse caminho. E as pessoas só diziam para mim, que tragédia que aconteceu, que coisa triste. E aí tu não consegue sair daquilo, né? Tu não consegue te expandir. Então, eu sinto que compartilhar aqui com vocês é talvez cortar alguns caminhos, pode ser, mas te trazer possibilidades. Possibilidades para que tu confie mais em ti, para que tu traga essa resignação. Não falo nem tanto de resiliência, que parece que a resiliência nos traz para esse mesmo patamar, mas de resignação, de tu fazer diferente e dar esse salto quântico, sabe? Esse salto para aquilo que tu quer. Então, escreva, não sei se está claro, se vocês têm, eu vou abrir aqui para as dúvidas, podem me escrever aqui se vocês têm dúvidas, para a gente poder ir encerrando, e agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, agradecer a você pelo teu tempo, por você colocar intenção nisso, que tu começa a plantar hoje essa semente tão preciosa do teu sonho, da tua vida, que tu começa a colocar hoje, né? Abrir no teu coração esse movimento de se permitir, de sentir merecedor das coisas que o universo tem para te trazer, do que a vida tem para trazer. E eu não sei qual é, né, o teu entendimento sobre a vida, a tua religião, mas que tu possa entender que tu também é merecedor de todas as coisas que tem aqui. Então, já abri espaço, eu só tenho a agradecer então para você,
e que a gente possa fazer mais esse movimento, né, do aceitar e não resistir, da gente entender que a gente está nessa grande teia da vida, que esse mundo está todo conectado, né, nessa grande teia da vida, e que a gente está aqui sim, né, para fazer o bem, o bom, o belo, que a gente está aqui sim para aprender, mas principalmente aprender com muita amorosidade, e amorosidade ao nosso ser, à nossa essência, aos nossos valores. Tá bem, gente? Então, vou encerrando por hoje aqui essa nossa primeira aula da Jornada do Empreender com a Alma. Eu espero que para você tenha sido inspirador, que tenha te trazido mais insights para você aplicar na sua vida, para você poder olhar para aquilo que hoje está te impedindo de seguir, né? O teu coração, seguir o teu propósito, a tua missão, né? Que é a tua alma, que a tua alma veio para ser leve, livre, veio para viver coisas fantásticas e realizadoras. Então é isso, muito, muito obrigada a todos vocês. E por favor, vai ficar lá então o link dentro do nosso grupo, os materiais também, e vamos nos preparar para a aula de amanhã. Amanhã a gente vai olhar para a roda da vida, vamos colocar essa ferramenta para trabalhar, vamos olhar esses pilares da nossa vida, né, de como a gente vai trilhar daqui para frente. Então, gente, assim, amanhã vai estar muito especial também. Não percam, né? Se vocês quiserem me marcar, por favor, eu acho que essa jornada ela é tão mais bonita quando alguém te apoia, né? Quando alguém também pode te dar mão, pode ir junto. Então, compartilha com alguém que precisa ouvir, que tu sente que precisa ouvir, que quer fazer esse movimento, né? Quer buscar esse conhecer-se, quer ir em direção àquilo que se deseja. Então, compartilha com essa pessoa. Eu acho que isso é um presente tão precioso, né? E amoroso que a gente tem com o próximo. Então, que tu siga também, né? Com essa intenção. Não sei qual, vocês vão poder me contar lá qual é a intenção que tu colocou para a aula de hoje. Que ela siga como uma flecha, igual essa minha que eu uso aqui do meu arco e flecha, né? Direcionando nesse alvo do teu objetivo. Que todos esses sonhos eles sigam, né? Nessa potência aí por essa semana. Tá bem? Um grande beijo. Amei estar aqui com vocês hoje. Gratidão. E a gente se vê amanhã, meio-dia, para a gente falar da roda da vida. Tá bem? Gratidão.